Tá gravando? Não sei. Apertei certo essa bosta. Foi. Tá. Vagando pela Steam, em uma crise de síndrome do PC Gamer, eu acabei me deparando com um jogo que me chamou a atenção. O jogo em questão tinha um visual muito bonito e também tinha uma das coisas que eu mais valorizo pessoalmente em jogos, que são enigmas e mistérios interessantes e que eu possa resolver. Então, no momento que eu bati o olho, eu vi que tinha potencial, então eu comprei o jogo e fui jogar, e foi assim que a minha história com Lorelei and the Laser Eyes começou. Would you be my dream protection screening all the walls of past? A video of my recollections, magic pictures show broadcast. I'd watch your strange reflections in your mirror movie universe. Your cinema perfection, but you always play back in reverse. Always play back in reverse. O jogo começa em uma floresta escura e você não consegue ver nada, além de que você tá fora do lado do seu carro. As fotos que eu vi do jogo eram... Ah, eu tô jogando já, cara. Nesse momento, o meu primeiro instinto foi tentar abrir o carro com a chave que eu tinha no inventário e consegui. Dentro do carro tinha uma carta e um manual de instruções. Na carta dizia ser de um cara chamado R. Nero. Só dizia que ele estava me esperando, que esse ia ser o magnum opus dele, e que desde 1962, ou seja, passou um ano, porque ele falou que estava me esperando no ano seguinte, então se a carta foi enviada em 1962, agora é 1963. E no manual de instruções era literalmente só instruções de como jogar o jogo, o que quebrou bastante minha imersão de primeiro momento. Eu sabia quando eu tava, não sabia onde e muito menos porquê. Andando um pouco mais pelo lugar, eu acabei encontrando algo que parecia ser um mausoléu ou um cemitério e também um daqueles carrinhos que levava as pessoas do circo antigamente. Indo pro hotel, tinha um portão fechado e um cachorro preto com uma carta na boca. Eu tentei abrir o portão, nada aconteceu, peguei a carta e nela dizia que o mistério já tinha começado e que tinha começado na carta anterior, né? Andando mais um pouquinho ali na região do portão, eu encontrei uma porta para o que parecia ser uma sala de segurança. Ela estava trancada, não consegui abrir, mas tinha um cadeadinho que eu consegui inserir uma senha. Então eu já liguei o ponto da carta anterior e, enfim, o que eu tinha lido na carta anterior e só coloquei 1963, que era o ano que a gente estava, e foi. Era bem fácil, era só pra tu aprender como é que ia funcionar os cadeados do jogo. Entrando na sala de segurança, lá dentro tinha uma carta, uma calculadora e uma caixa de energia. A caixa de energia estava trancada e eu não sabia a senha para abrir o cadeado, então eu fui ler a carta. E na carta dizia que era de novo o do R. Nero e me dava os parabéns por ter passado pela primeira fase do mistério. Na carta também dizia que a nossa jornada 116 anos no passado ia começar. E também dizia que o passado era a resposta pro futuro. Fazendo as ligações básicas, eu já tinha entendido o que eu tinha que fazer, não podia estar mais óbvio, era só subtrair 116 de 1963 que eu ia obter a senha para a caixa de energia, porque o passado é a resposta pro futuro, ou seja, 116 anos atrás é a resposta para 1963. Subtraindo, eu consegui 1847 e foi o que eu coloquei na resposta da caixa de energia e abriu. Também muito fácil, só para te ensinar como as coisas iam funcionar no jogo, numa situação mais prática. 1847. 1847. É a senha disso daqui, quer ver? Se liga. Caralho, eu sou um gênio. Nossa, eu sou muito inteligente, cara. Abrindo a caixa de energia, tinha mais um enigma pra gente resolver. Esse aqui já era um pouco mais difícil, tinham vários números e 2 sinais de adição e um de igualdade, com o número 2014 embaixo. Depois de pensar um pouquinho, eu vi que era só uma conta básica e eu vi que era só fazer os 3 números igualarem 2014. Selecionando os números 1572, 431 e 11, o portão abre. Perfeito. Achei fácil. Easy, easy, easy. Veja, jogo rolado. Amassado.
As luzes do hall de entrada estão ligadas e eu escuto alguém falando sobre olhos laser no cômodo do lado. No cômodo do outro lado eu vejo um elevador, mas ele tá quebrado e não tá funcionando. Então, como um bom curioso, eu decido explorar as outras partes que eu já tenho acesso. Andando pelo hotel, a coisa só ficava mais críptica, tinham várias portas com cadeados e senhas que eu não tinha ideia do que fazer, várias sequências de números que pareciam randômicas quase. Mas calma, nem tudo era algo que eu não conseguia resolver. Enquanto eu andava pelo hotel, diferentes cômodos tinham pôsteres rasgados e espalhados por aí, mas eles estavam embaralhados, então eu tive que colocar eles em ordem para resolver isso. E daí, assim que eu consegui perceber que era de um cara chamado Lorenzo the Great e que esse cara fazia espetáculos meio misteriosos e paranormais. Ok, eu espero que isso seja útil em algum momento, porque agora absolutamente não é. Os números dos quartos eram 1963, 1847 e 2014. Se você tá prestando atenção nesse vídeo, você já percebeu que esses números são bastante recorrentes. As portas dos quartos estavam trancadas e não tinham senha, então para abrir elas eu tentei usar absorvente, que não deu certo. Um susto toda vez que eu bato na porta. Mano, tentando usar esse absorvente pra tudo. Qualquer coisa eu tô usando absorvente. Enfim, não sabia o que fazer, então tentei voltar pro hall de entrada pra ver se eu tinha perdido alguma coisa. E quando eu voltei, aconteceu isso. Oxi. Caralho, que susto. Puta que pariu. Ele tá aqui. Falando com ele, ele diz que tá feliz em me ver, então talvez ele não seja uma ameaça por enquanto. Por mais que ele seja sujo com alguma coisa que parece sangue ou tinta. Ele também diz que a minha arte é o que vai revelar os segredos e memórias desse hotel. E que isso é crucial pro projeto. Ele diz que deixou a chave do meu quarto no armário da recepção. Indo até a recepção, eu encontro um monitor com bastante interferência, mas que eu consigo ajustar o sinal dele. E ajustando o sinal, ele mostra a gravação de uma mulher pintando um quadro no jardim. Eu não faço a menor ideia de quem é, eu só sei que aparentemente em algum momento tinha uma mulher pintando um quadro nesse jardim. Na recepção tem obviamente o armário, mas também tem uma carta que não é da Rinero. E na real, ela é só de alguns dias atrás de um cara chamado Robert Sidney. Na carta, que como eu disse antes, era bem recente, o Robert Sidney dizia que qualquer pessoa que escolhesse se associar com o Sr. Nero era cúmplice e estaria envolvida nos jogos dele. Ele também dizia que o comportamento do Sr. Nero era perigoso. Ok, eu retiro o que eu disse, esse cara é completamente uma ameaça. Tentando abrir o armário, eu percebo que ele tá trancado por um cadeado, mais uma vez com sangue. Nesse ponto, eu percebi que a resposta de todos os enigmas eram anos que eram bem recorrentes, ou seja, 1962, 1963, 2014 e 1847. Tentando colocar 1847, não abre. Tentando colocar 2014, não abre também. Tentando colocar 1963, também não abre. Eu não sei porque eu dei tanta entonação em 1963. Agora, eu lembrei que na carta estava sublinhado ano passado, e como ela era desse ano, eu coloquei 1902 e... não abre. Eu não sei o que fazer. Eu tô preso. Ué, isso não faz sentido. Ano passado, 1962. Tem que ser isso. Não tem outra maneira. Eu sou um símio e tava fazendo o 1 errado. A porra do desenho errado. Vai se fuder. Colocando 1962, dessa vez do jeito certo, o armário abre e ali dentro tá a chave pro quarto 2014. Indo pro quarto e destrancando a porta, isso acontece. Oh, hell yeah. Nossa, que susto. Ai, meu Deus. Cristo Rei. Pra quê, cara? Old Woman Jump Scare. Tem uma velha com 1 de HP deitada na cama. De primeiro momento, eu achei que a velha tava morta e que o jogo ia tomar um rumo super creepy, que eu ia ter que fugir de um assassino enquanto eu tento resolver os enigmas desse hotel, mas relaxa que não é isso que aconteceu. Ou será que... Acordando a velhota, eu descubro que ela tem olhos que brilham rosa. Ela também fica falando um monte de coisas sem sentido, aparentemente. E tentando falar com ela, falando algo totalmente maduro, não tem nenhuma resposta. Depois de interagir com a idosa, eu me liguei de uma coisa.
eu não tinha ideia do que fazer a partir dali. Até agora, o jogo tinha me guiado em um caminho linear, só que agora eu tava livre pra explorar. E era muita coisa, era número pra lá, cadeado pra cá, então era tanta coisa que eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Então, eu saí por aí tentando encontrar algum sentido naquele hotel maluco que eu tava preso. E depois de passar mais tempo do que eu mergulho tentando resolver coisas que eu não tinha nenhuma dica de como resolver, me veio uma luz. Meus amigos, vocês lembram que tinha uma exposição que ia abrir só em 2014? Então, agora ela tá aberta e uma mulher fantasma acabou de entrar nela. Seguindo a mulher fantasma entrando na exposição, eu acabei encontrando uma escultura meio bizarra de alguém que eu assumi ser o Nero. E explorando mais um pouco, no fundo da exposição tinham 2 portas e um fudendo rombo no chão. Mas calma que a gente não vai mexer com ele ainda. As 2 portas que tinha no fundo da exposição eram de 2 tipos distintos. Uma era onde eu tinha que colocar uma senha e a outra tinha espaço para apenas um número. Então, como eu não sabia como resolver a de um número ainda, eu acabei tentando abrir a de senha. E para abrir ela foi bem legal. Para abrir essa porta, a gente tem que focar no quadro que está do lado dela. Interagindo com o quadro, aparece um número romano, e esse número romano que eu consegui decodificar com um dos livros que eu peguei enquanto eu vagava pelo hotel, pasmem, era 1847. Colocando 1847 no numpad da senha, calma, não era isso ainda. Analisando um pouco mais, eu percebi que eu não tinha prestado muita atenção na imagem do quadro. A ordem dos números não era o que eu pensava. Na imagem do quadro tinham vários números que juntos tinham o formato do numpad. Ou seja, a ordem dos números era embaralhada, não era a ordem 1, 2, 3, 4, 5. Era assim a ordem que estava no quadro. Colocando 1847, dessa vez na ordem dos números do quadro, abriu, era isso. Passando pela porta e entrando no pátio do hotel, tu leva um susto. Caralho. Puta que pariu. Nesse momento, eu me caí. Beleza, tem uma mulher morta no pátio. Eu não vou interagir com ela, eu estou com medo. Será que o Nero matou ela? Será que ele sabe que ela tá ali? Isso é o que a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que tem uma área nova pra explorar. Como as minhas calças estavam completamente marrons, eu decidi não interagir com a mulher desvivida ali. Agora, no lado oposto do pátio tinha uma porta com algumas contas matemáticas. Essas que eram S igual a 4... Eu esqueci o resto. S igual a 4... W igual a S dividido por S, E igual a N menos W e N igual a S mais S. Fácil, dá pra resolver isso aqui até de cabeça. Se é S igual a 4, então W é igual a 4 dividido por 4, o que dá 1. E N, que é S vezes 2, é igual a 8. E 8 menos 1 é 7, o que nos deixa com os números 4, 7, 8 e 1. Meus amigos, vocês reconhecem esses números de algum lugar? Pois é ele de novo. Interagindo com o numpad da porta, ele funciona tipo uma bússola. E se você não sabe o que é uma rosa dos ventos, o que eu acho bastante difícil, a rosa dos ventos é aquele desenho que fica dentro de uma bússola e que representa os pontos cardeais com letras. N norte, S sul, W oeste, E leste. Colocando a ordem oeste, norte, sul e leste, o gurizado que tá dentro dessa porta não é importante agora. Andando um pouco mais pelo pátio, eu encontro uma manivela solta e também uma chave em formato de E. E agora, meus amigos, eu tive que encarar meus medos. Vocês sabem pra onde eu tenho que ir, né? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Abordando o elefante na sala, sem ofensa ao defunto, eu tive que interagir com aquela que já não está mais entre nós. E eu estava com o meu cu trancadíssimo. Em volta dela tinham cacos vermelhos de vidro, ou seja, ela tinha caído de uma janela. Também no chão com ela, que ela estava segurando, uma chave quebrada. E eu vou deixar vocês olharem os pedaços dessa chave. Depois de burrar muito, achando que os pedaços eram letras, eu percebi que estava escrito 1847 do lado dela. Ou seja, é exatamente o que você está pensando. Puta que pariu, o que aconteceu em 1847? Por que esse número tá em todo lugar nesse jogo? Eu não sei, eu quero esmurrar. Fazendo os pedaços formarem 1847, eu consigo agora a chave para o quarto. Exatamente, 2, brincadeira, 1847. Agora voltando pro hotel, subindo pro terceiro andar, encontrando a porta 1847, interagindo com ela e usando a chave, o que tinha ali dentro fica pro próximo vídeo. Me desculpa, mas eu decidi dividir essa história em partes. Então, não se esqueça de mim. E muito obrigado pra você que aguentou me escutar até aqui. Eu espero te ver pela próxima aventura pela internet e até a próxima. É isso. Tchau.